Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a física. Para a gente chegando como de costume, vou passar para o próximo tópico denominado colisões. Colisões. Aqui é um trecho, né, um pedaço do conteúdo aí de impulso e quantidade de movimento. Porque aqui nós vamos ter situações bastante específicas, envolvendo, como o próprio nome diz, colisões. A gente tem colisões de vários tipos. A gente pode ter uma colisão que a gente chama de perfeitamente elástica. Elástica. O que é uma colisão perfeitamente elástica? Numa colisão perfeitamente elástica, a gente tem a conservação da energia. A energia cinética antes é igual à energia cinética depois, quer dizer, não há dissipação de energia. Energia não some, né? Energia não some. Não há perda de energia. Nas colisões parcialmente elástica, haverá alguma perda de energia cinética. Então, vou colocar aqui, não há perda de energia, beleza? Na colisão. Parcialmente elástica, há perda de energia. Isso aqui não é uma boa definição, não, mas vamos lá. E temos também a colisão totalmente inelástica. A colisão totalmente inelástica é uma colisão em que há perda de energia, assim como a parcialmente elástica, mas ela tem uma particularidade. Os objetos não se afastam após a colisão. Então aqui você vê que tem uma coisa, né, relacionada aí com a velocidade que os objetos têm quando eles estão se aproximando para colidir e a velocidade que eles têm logo após a colisão. Por quê, cara? Porque é muito difícil analisar colisão, cara. Você viu ali, é negócio de 0,1 segundo, 0,2, 0,3, eu não tenho nem cronômetro para isso, pô. Não dá para avaliar. Avaliar tempo de colisão é muito difícil. Vai ter o quê? Uma super câmera? Ninguém tem super câmera para ficar olhando as coisas, não. Então, para fazer essa análise, a gente usa uma grandeza representada pela letra E, é um E minúsculo, chamado coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição, representado pela letra E, ele vai ser a razão. Velocidade de afastamento sobre velocidade de aproximação. Olha aí que legal. Então, os corpos vão vindo, vão se chocar. Isso é a velocidade de aproximação. É a que vai no denominador da fórmula, do coeficiente de restituição. Aí, se choca e sai cada um para um lado. Aí você vê qual é a velocidade que tem de afastamento depois desse choque. Isso vai te dar o coeficiente de restituição. E por que isso é interessante? Porque na colisão inelástica, o coeficiente de restituição é 0. E na perfeitamente elástica, o coeficiente de restituição é 1. Essa é a grande mágica envolvendo aqui o coeficiente de restituição. E claro que na parcialmente elástica, ele vai ser um número menor que 1 e maior que 0. Até daria para ele ser negativo, viu? Dois objetos se afastarem com velocidade maior do que as que se aproximaram. Né? É só você pegar um objeto, passar uma colinha nele, passa nos dois, né? Cola, aí põe bastante pólvora. Põe pólvora em um, né? Pode ser fósforo também no outro.
na hora que eles se chocarem, esse negócio explode, bum, vai cada um para um lado. Pode ser. Pode ser. Não é uma situação impossível, né? Não é uma situação impossível. Então pode ser que você tenha um coeficiente de restituição maior que 1. Seria uma coisa aí, algo está botando energia que nem tinha no sistema, né? Pode ser. Pode se pensar dessa forma. Estou zoando, não. Pode se pensar dessa forma. E a magia disso tudo é, em todos os casos, a quantidade de movimento se conserva. A quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. É por isso que se estuda a quantidade de movimento. Porque olha que maneiro. Você joga a bola no chão, tudo bem, ela perdeu um pouco de energia. Aí você vai calcular a velocidade antes, depois, para poder saber alguma coisa que vai acontecer aqui. Mas a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Olha que legal. Tem que ser igual, porque só existem forças internas. É independente de haver ganho ou perda, ou não ter ganho ou não ter perda de energia. Isso aqui é uma expressão da segunda lei de Newton. E é uma consequência da terceira lei de Newton. Então, quando você tem dois objetos colidindo, você tem um objeto A e o objeto B, sei lá qual é a massa deles, sei lá qual é a velocidade deles, sei lá de onde eles vieram, mas a colisão é um processo em que o A interage com o B e o B interage com o A. Isso também vale para a situação em que o A e B estão colados, você vai, joga eles e eles se desgrudam. Fogos de artifício, uma bomba, né, alguma coisa assim. Ou se você tem um veículo e aí está lá voando e aí alguém pula desse veículo, paraquedista, tem conservação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento, o momentum, né, que nós chamamos, ou o momento linear, é uma grandeza importante por causa disso. Porque nas situações em que só temos forças internas, elas se conservam. E isso é uma coisa. Por que isso é dado do meio, lá para o fim do ano? Por que demora um pouco para chegar nesse assunto aqui? Porque a gente está discutindo velocidade, aceleração, força, tudo de uma vez. Então, todos os conceitos anteriores estão aqui para você usar. E o Isaac Newton começou o estudo das leis de Newton por aqui. Foi vendo isso aqui que fez ele ir lá e modelar aquelas coisas. Foi isso que levou ele a criar da cabeça dele aquilo que nós chamamos de leis de Newton. Então eu estou te contando o começo do filme agora. Eu estou te contando o começo da base conceitual só agora. Então, se nesse tempo todo você achou muito esquisito a maneira como as leis de Newton se encaixavam, é porque elas vêm para tentar explicar isso aqui. E por isso que na escola a gente ensina primeiro as leis de Newton. Primeiro a gente começa por elas. Até para conseguir ter observação e saber como as coisas acontecem. E como a gente faz? Vamos resolver problemas para que você veja esse Lzinho aparecendo, para que você veja que às vezes ele não está escrito em lugar nenhum e você vai usar ele. E isso é o que a gente vai fazer para poder definir aí tudo que a gente tem de colisões. Beleza? Então o que você tem guardado aqui? Coeficiente de restituição, velocidade de afastamento sobre aproximação. Ele vai ser 0 para colisão totalmente inelástica. Colisão totalmente inelástica é o quê? Tu pega a massa de modelar e taca no carrinho. Aí a massa gruda no carrinho e sai andando com ele. Os dois saem grudados. Tem um acidente de trânsito, o carro bateu no outro e arrastou o outro, e os dois saíram juntos. Colisão inelástica. Colisão inelástica. Beleza? Colisão perfeitamente elástica. A colisão das moléculas de um gás dentro de um recipiente com as paredes do recipiente. Colisões elásticas. Se tu acha que é mentira, tu deixa um gás dentro de um recipiente, deixa ele lá. Ele vai ficar lá.
com a temperatura dele. Ele não vai esfriar com o passar do tempo. Porque se na hora de se chocar com as paredes as moléculas fossem perdendo energia, você, para ter uma geladeira, bastaria ter uma caixa fechada, ela ia virar geladeira. Porque as moléculas do ar lá dentro iam ficar mais lentas só porque se chocaram contra as paredes. Então, colisão elástica não é coisa de doido, não. Não é um negócio, inventaram um negócio aí super artificial. Não é isso, não. Não é isso, não. Bem direto. Né? Exemplos de colisão perfeitamente elástica. Colisões em alta velocidade, se você tiver muita energia envolvida no processo, a colisão ela é praticamente elástica. Não sei se você já jogou sinuca, mas na mesa de sinuca você vai lá, bate na bola branca, a bola branca às vezes bate naquela paredinha, né? E segue. Se você joga muito fraquinho e a mesa é meio porquinha, né? A mesa de baixa qualidade, você vai ver que quando a bola branca estiver passando ali por cima, ela vai meio que mudar de rumo assim na hora que ela bate assim, né? No canto. Isso é uma coisa meio imprevisível. Quando você joga com mais força, não. Ela segue, né? De forma que a perda da energia devido à colisão e aos atritos não é suficiente para se expressar no resultado. Então você pode considerar aquelas colisão lá de mesa de sinuca, se você bater forte o suficiente, colisões elásticas, perfeitamente elásticas, pode contar. Agora, às vezes acontece da bolinha bater na outra e perder ali bastante energia, né? Pode acontecer do taco, né? Na hora de bater na bola, também perder energia, por isso que você põe o giz na ponta do taco, né? Justamente para você poder garantir que o toque vai ser perfeitamente ali naquela região que vai no centro da bolinha, e se você não acertar ali perfeitamente, como tanto o taco como a bolinha são muito rígidos, você coloca o giz ali no meio do caminho, que ele vai amortecer um pouco dessa energia e vai deixar só a porção maior exercer a força sobre a bolinha. Só a parte maior, só a parte que joga a bolinha para frente, que é ali, né? Você está jogando, você não está batendo tá, assim de lado, como se fosse golfe, né? Então tudo isso traz uma precisão maior. E é isso aqui, colisões. Vou fazer um exemplo. Começar com uma situação bem simples aí. Duas bolas de gude idênticas, de massa M, movimentam-se em sentidos opostos. Então, tá aí, a bolinha vermelha está indo para a esquerda, a bolinha azul está indo para a direita. Indique a opção que pode representar as velocidades das bolinhas imediatamente depois da colisão. Beleza? Olha aí, ó. Está dizendo que na letra A que a bolinha vermelha pode parar e a azul sair com velocidade 2v. A bolinha a bolinha vermelha sai com velocidade 2v e a M, né, a azulzinha também com velocidade 2v. Na letra C está dizendo que a vermelha vai para a esquerda e a azul fica parada. A D diz que a vermelha vai para a esquerda com velocidade v e a direita com velocidade 3v. E aí a outra diz que as velocidades são opostas e iguais a v sobre 2. Aqui é a gente analisar o que é plausível, né? O que pode de fato acontecer. Né? Então, estamos aqui vendo questões relacionadas à energia, à quantidade de movimento, e é nessa linha que a gente vai argumentar. Então, a primeira coisa de tudo é calcular a quantidade de movimento. Né? Então, eu tenho aqui o primeiro objeto com a quantidade de movimento, vamos chamar de Q1, como sendo a massa dele vezes a velocidade, e o outro objeto com a quantidade de movimento Q2, que é menos massa vezes velocidade. Afinal de contas, se um é positivo apontando para a direita, quem está apontando para a esquerda tem que ser negativo. Então, eu tenho um sistema cuja quantidade de movimento é mv menos mv, que dá zero. Então, uma coisa eu tenho certeza, a opção correta tem que me mostrar quantidade de movimento zero. Então, isso já me faz eliminar de cara a letra A.
A letra A não tem serventia para mim. Porque na letra A eu tenho a quantidade de movimento para a direita igual a 2mv, né? 2mv. Porque aqui eu tenho a quantidade de movimento do primeiro objeto igual a zero, a do segundo igual a menos 2, não, menos 2 não, mais, né, que é para a direita, mais 2mv. Então, portanto, eu estou falando da quantidade de movimento do sistema igual a 2mv. Então, isso aqui é impossível. Isso aqui não vai acontecer num sistema de forças internas, pelo menos. Olhando para a letra B é plausível, porque eu tenho a quantidade de movimento Q1 igual a menos 2mv, e eu tenho a quantidade Q2 igual a mais 2mv. Então, pensando só em quantidade de movimento, o 2 é plausível, né? A letra B é plausível. Eu estou um pouco incomodado e vou avaliar com mais cuidado essa questão de ter dobrado. Mas, em princípio, em termos de quantidade de movimento, isso aqui é plausível. O que eu acho que tem de estranho aqui nessa letra B é a questão da energia cinética. Porque ó, a energia cinética que a gente tem no começo aqui é mv² sobre 2. Somado duas vezes, porque tem a primeira bolinha e tem a segunda, e as duas têm velocidade v e massa m. Então a gente tem uma velocidade, uma energia cinética aqui de 2 vezes mv² sobre 2. Calma aí, sem spoiler. 2 vezes mv² sobre 2, que dá mv². Aqui ó, eu tenho 2v para um lado, 2v para o outro, então eu tenho 4mv² sobre 2, porque o v está ao quadrado. Aqui a energia cinética é m vezes 2v ao quadrado. Essa energia teria que ter surgido de algum lugar. E eu não sei de onde ela poderia ter surgido. Ele teria que me informar essa situação. Pelo mesmo motivo, a letra C está errada, assim como a letra D. Já a letra E tem uma situação interessante. A gente vê o equilíbrio das quantidades de movimento, porém, a energia cinética é m v sobre 2 ao quadrado sobre 2 para cada uma delas. Então, seria mv² sobre 4, né? Então, ficaria mv² sobre 8 para cada uma. Duas vezes mv² sobre 4. Então, sumiu um pouquinho de energia, isso é normal, em colisão. Some energia. Só se é uma colisão parcialmente elástica. Né? Então, eu estou com a letra E no lugar da letra B, porque não existe nenhuma menção de que possa haver alguma coisa ali entre elas para poder fazer a energia cinética aumentar. Teria que ter alguma coisa ali, um explosivo, um bichinho ali que vai empurrar elas depois que elas encostarem, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a situação aqui, ela leva a gente diretamente para a letra E, beleza? Bem qualitativo, né? Bem qualitativo. Agora a gente vê aqui, ó, essa aqui é numérica. Em um cruzamento, durante uma manhã de muita chuva, o automóvel amarelo, de massa 1.600, como é que eu acho que está copiado errado? Só um instante. É isso, acho que alguém na hora da cópia aqui deve ter vindo errado. Um automóvel vermelho com massa de 1.600 kg que se deslocava de oeste para leste com a velocidade de 30 metros por segundo, colidiu com um amarelo com massa de 2.400 kg, que se deslocava do sul para o norte, avançando o sinal vermelho com a velocidade de 15 metros por segundo, conforme a figura a seguir. Aí, para ser uma coisa, né, correta, otimista, ele vem: felizmente todas as pessoas usavam cinto e ninguém se feriu. Porém, os dois veículos se engavetaram e passaram a se mover após a colisão como um único corpo na direção leste e norte. Numa direção entre leste e norte. Não, peraí. Passaram a se mover após a colisão como um único corpo. O que significa se mover como um único corpo? Colisão perfeitamente inelástica. Beleza? Isso significa que a velocidade final dos dois carros após a colisão é a mesma velocidade. Beleza? E numa direção entre leste e norte, deu a entender aí que é um ângulo de 45 graus, né? Inclinadinho aí.
Então, desprezando-se os atritos entre os veículos e a pista, o módulo da velocidade dos carros unidos após a colisão foi quanto? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro, achar a quantidade de movimento inicial. Para o carro vermelho, é isso aqui, ó. Para o carro amarelo, a quantidade de movimento inicial, vou chamar de A, de amarelo, é uma seta para cima. Então, o carro vermelho tem uma quantidade de movimento inicial para a direita e o carro amarelo tem uma quantidade de movimento inicial para cima. Os dois, tanto o vermelho quanto o amarelo, têm uma nova quantidade de movimento final. Quantidade de movimento final do vermelho é aqui. E a quantidade de movimento final do amarelo é isso aqui, ó. Quantidade final do amarelo. A mesma quantidade, né? Em módulo, direção e sentido, que eles saem juntos, né? Então, esse módulo aqui, ó, do vermelho, eu sei que vale mv, né? A massa dele, 1.600, vezes a velocidade que ele falou, que é 30. Então, esse quantidade de movimento inicial do vermelho vai ser massa vezes velocidade. 1.600 vezes 30. 1.600 vezes 30, 48.000. 48.000 a unidade quilograma metro por segundo. Já o amarelo, quantidade de inicial do amarelo. Veja que eu não botei setinha em cima, porque agora eu estou fazendo conta só com os números, beleza? Massa vezes velocidade. Massa do amarelo, 2.400, velocidade 15. 2.400 vezes 15. Dá para fazer essa continha também. 2.400 vezes 15, 36.000. 36.000 quilograma metro por segundo. Beleza? Essa é a ideia. Agora eu tenho que achar a quantidade de movimento final. Quantidade de movimento final, ela vai vir do que acontece aí com a colisão. A colisão perfeitamente inelástica. Para o vermelho, a quantidade de movimento final dele é a massa dele 1.600 vezes a velocidade dos carros unidos após a colisão. A quantidade de movimento final do carro amarelo é a massa dele, 2.400, vezes o mesmo V. E a soma dessas duas constitui um módulo da quantidade de movimento final que a gente tem ali. Então, 1.600 com 2.400 dá 4.000. 4.000 vezes V. Então, a gente tem que a quantidade de movimento final do sistema é 4.000 vezes V na direção ali entre leste e norte. Nordeste, né? Entre leste e norte, direção nordeste. A reflexão é essa. É a gente perceber que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Beleza? Mesmo que eu tenha a ação de atritos, esse cálculo não é inválido, porque a minha pretensão é descobrir a situação um pouquinho antes da colisão e um pouquinho depois da colisão. É isso. O que vinha acontecendo antes não me interessa, não faz parte, não é meu objeto de estudo. O que aconteceu bem depois da colisão também não me interessa. Já não sei mais o que estava acontecendo. Aí, bem depois da colisão, pode ser que tenha alguma coisa com atrito e tudo mais, mas eu não estou estudando isso nesse problema. Beleza? Então, bem direto, bem objetivo, a situação que a gente tem aqui, esses 4.000 V, que é a quantidade de movimento final, isso aqui tem que dar os 60.000. Tem que dar. Então, 4.000, divide por 1.000 dos dois lados. Passo 4 dividindo, velocidade do conjunto após o choque, 15 metros por segundo. Uma baita velocidade, hein? Uma baita velocidade.
dado que ele vinha com 30 e mais 40 km por hora aí é a velocidade após o choque. Beleza? Aí, com isso, você vê lá as alternativas, né, o que tem para marcar, e aí dá para a gente conseguir resolver. Então, deixa até eu sair daqui. O raciocínio que a gente fez foi esse. Ó. Eu achei a quantidade de movimento antes dos dois. É um vetor. O vetor é um desenho, então eu fiz o desenho. Eu descobri o tamanho da seta, o tamanho do desenho. Como? Com a fórmula. Quantidade de movimento é mv, como a gente já tinha combinado lá no começo. Então é assim que a gente usa essa fórmula. mv é para calcular o módulo do vetor. Quando você tiver coisas se movendo em direções diferentes, você vai ter que fazer o desenho. E aí, desenha geometria. Geometria, a gente fez aqui o Pitágoras. Está aqui o desenho do Pitágoras que a gente fez. Ó. A gente pegou um cateto, outro cateto, fez Pitágoras, chegou na hipotenusa. E por quê? Essa hipotenusa é a soma vetorial dos dois vetores que a gente tem aqui. Finalizada essa parte, o que a gente fez? A mesma coisa para os outros dois. Eu estava achando, com a primeira leitura, que isso aqui devia ser um ângulo de 45 graus. Já descobri que não é. Já descobri que é um ângulo que deve ser o ângulo interno do triângulo 3, 4, 5. Né? Porque aqui a gente tem 3, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 5. Então, é o múltiplo do triângulo 3, 4, 5. Então, esse deve ser o ângulo, o arco tangente de 3 quartos, que é o 37 graus aproximadamente. E você pode perceber, então, que se a gente tirou essa conclusão, a gente pode analisar esse vetor, quantidade de movimento final aqui. Por quê? Se eu conheço aquele ângulo, eu sei quais são as componentes que eu vou ter, Qx final e Qy final, porque elas serão proporcionais ao ângulo que está aqui. E esse ângulo eu acabei de ver que é o ângulo interno do triângulo 345. Eu sei que o seno desse ângulo é 0,6, que é só você pegar 3 sobre 5. Eu sei que o cosseno desse ângulo vai valer 0,8. E sei que a tangente desse ângulo vai valer 0,75. Então, de posse dessas informações, eu também poderia pensar numa solução geométrica, em que eu chego nessa hipotenusa 4000V e descubro o V, né? A partir da proporcionalidade que existe aí entre essas grandezas, beleza? Poderia pensar dessa forma. Aí, eu não ia achar o V, ia achar a relação entre as velocidades. Mas aí, beleza, né? Mas tem que ser válido no final, né? Essa decomposição tem que ser válida no final. Deixa eu botar a carinha de novo aqui. É isso aí, ó. Isso aí. Então, espero aí que esses dois problemas tenham conseguido abrir aí a visão geral sobre a ideia de colisões, né? Porque é assim que os problemas vão cobrar esse assunto da gente. Beleza? Obrigado pela atenção e até mais. Valeu!